Então, a gente está começando o ano de 2016 pelo grupo de estudos, né, Política e Tributação, que já existe desde 2004, junto ao CNPq, com um convidado de uma simpatia muito especial, muito jovem, o Gustavo Henrique Vasconcelos Ventura, mas a despeito de tão jovem já é mestre em Direito do Estado, Direito Tributário, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, professor de Direito Tributário da Faculdade Marista do Recife, o BEC, e do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, além de vice-presidente da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, mandato 2013-2016. Bom, advogado atuante, então junta teoria e prática. Obrigado por ter vindo, Gustavo. Uma alegria para mim, professor, pode ter certeza disso. Então, como sempre a gente faz, vou começar conversando contigo um pouco sobre a tua dissertação de mestrado. A dissertação de mestrado do Gustavo foi apresentada em 2006 e tem por título um Imposto Estadual sobre o Serviço de Transporte. O ICMS, o S do ICMS, fala um pouquinho como foi, por que foi essa tua escolha. Muito bem, uma boa oportunidade, professor. Quando eu comecei a estudar o ICMS, ainda na faculdade e estagiando nos escritórios, eu particularmente tinha muita dificuldade em entender o ICMS. Certo. Então eu disse, bem, eu vou me criar um alto desafio. Eu vou tentar superar essa minha dificuldade de entender o ICMS estudando, e aí levei esse desafio inicial à construção de um trabalho de mestrado. Lendo sobre os vários diversos livros que se tem sobre ICMS, a grande preocupação em geral é sempre ligado à parte do M, da circulação de mercadorias, em detrimento dessa parte importante e relativamente recente, porque existe 88 para cá, em relação aos serviços de transporte e comunicação. Então eu me senti num espaço aberto, onde eu poderia, de alguma forma, dentro das minhas limitações, inovar ou tentar criar algum tipo de construção que me permitisse deixar sem uma amarra anterior, de uma premissa anterior, de grandes doutrinadores, a exemplo do professor Antônio Carrasa, enfim, permitir que eu construísse um caminho de alguma forma mais livre em relação a esse tema. Então foi isso que me motivou. Na orientação do nosso professor Leno Torres, professor Antônio Carlos Mendes, professor Paulo de Barros Carvalho, o próprio professor Roque na PUC, eu me senti muita vontade para construir sobre o tema. E percebi que você pode muito bem tratar do serviço de transporte de maneira independente das outras hipóteses normativas da Constituição em relação ao ICMS. E esse foi o objetivo. Tratei como seriam as hipóteses normativas, responsabilidade tributária. Eu pude visitar todos os grandes temas da tributação, como os critérios material, espacial e temporal, responsabilidade, sujeção passiva, lançamento, crédito. O transporte hoje em dia é um tema central. Na verdade, há alguns anos, 2 anos, a questão do transporte foi levada a uma questão bem aguda de cidadania. Atualmente, no momento de agora, também o transporte está no centro disso tudo, e aí o tributo interfere em que montante para o custo isso é uma coisa muito importante, porque, veja, exemplo claro do que o amigo está dizendo é que o Código 17 não mencionava o transporte, né? E hoje o Código Civil vigente trata com cuidado da parte de transporte. E transporte de pessoas e mercadorias é importante, né? Então todo o custo que envolve o transporte, por exemplo, de alimentos, eu defendo, por exemplo, que o serviço de transporte tem a sua carga tributária normal, mas quando se for transportar alimentos ou gêneros importantes para a sociedade, elementos da cesta básica ou algo do tipo, deveria ter uma tributação reduzida, porque ela se envolve no custo da mercadoria. E o próprio transporte de pessoas, que, por exemplo, no caso do estado de Pernambuco é isento de ICMS, mas em vários estados é tributado. E essa carga tributária me parece indevida, porque a própria Constituição defende o direito de ir e vir, e que é uma função do Estado permitir que as pessoas se transportem da melhor maneira possível, né? E uma coisa que, ao longo do tempo, professor, eu acho que no começo, talvez um tanto quanto formalista, certo, e fui migrando, talvez, para uma visão um pouco mais humanista. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele não pode ser esquecido na tributação, no estudo do direito tributário. Deixa eu forçar um pouquinho. Pois não.
Tu sabes que o doutorado, que há pouco eu falei, a primeira turma agora é em 2016, as inscrições estão abertas na Universidade Católica de Pernambuco, tem uma pretensão de internacionalização. Então, aí eu penso no seguinte, eu tenho escutado na Europa a seguinte ideia, eu queria que você comentasse em torno, inclusive, do transporte. A pessoa diz, olha, eu não quero o serviço público, eu não uso o serviço público. Então, se eu não uso serviço público, ou de saúde, ou de educação, ou de transporte, por que eu vou pagar tributo em razão de um serviço, ou de serviços que eu não quero? Eu não quero o serviço do Estado. Logo, se eu não quero o serviço do Estado, eu não deveria pagar tributo por isso. Existe essa linha, uma espécie de eu pago porque eu recebo. Há uma outra linha também, que diz, ou que tenta responder dizendo, olha, mas você não paga apenas por você, é um preço de viver em sociedade. E como você vive em sociedade, você precisa também pagar esse preço. Então, você não paga pela saúde pública porque você usa a saúde pública. Não é apenas o utente que paga o tributo, mas porque se você vive na sociedade, é necessário que você colabore, tenha algum sistema de cooperação, até para conseguir viver dentro de uma sociedade, muitas vezes, extremamente violenta. E aí? Qual seria a postura? Porque a postura orçamentária, se fala que não existe direita e esquerda, mas na Europa, agora em Portugal, por exemplo, né? Isso, com o PS, né? Exatamente, de um lado o PS, que está no primeiro-ministro, mas por outro lado o PSD, que tudo leva a crer que no domingo Marcelo Rebelo de Sousa venha, pelo menos nesse momento, em torno de se ganhar a presidência da República. É verdade. Então há essa discussão orçamentária. Eu gosto do tema de Portugal, porque eu gosto muito também. Eu acompanho... O professor Marcelo Rebelo de Sousa foi meu orientador de doutorado. Ele da cidade de Lisboa, da classe. PSD, exatamente. E aí? Como é? A gente paga porque a gente usa ou a gente paga porque vive em sociedade? Como é que tu trabalhas com isso? Olha, essa discussão é uma discussão riquíssima. Tá. Para mim, a gente não pode viver de um sistema de caixas. Tá. Um tempo que, lógico que existirão sempre os mais privilegiados, isso faz parte de um movimento capitalista, eu respeito isso, inclusive defendo isso, mas como a sociedade, por exemplo, uma sociedade desenvolvida como a França, permite que as pessoas mais abonadas tenham um nível de qualidade de vida excepcional, é justo e é razoável que se pague para que as pessoas que tenham menos privilégios possam também ter uma boa qualidade de vida e se pague tributos por isso. Apesar de entender, ter uma visão um pouco mais liberal em relação à questão econômica, no que se refere à questão social, eu imagino que todos da sociedade têm responsabilidade com os mais humildes, todos, sem exceção. Então, penso que o pagamento, como nós pagamos contribuições previdenciárias, o PIS, o COFINS, e eventualmente nunca usamos uma escola pública, nunca usamos um colégio público, ou mesmo um transporte público. Temos que ter cuidado e não segregar mais a sociedade. Eu, até curioso falar sobre isso, porque a minha preocupação, por exemplo, de visão de mundo, não é a diferença entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres. É como estão os 10% mais pobres. Ou seja, se as pessoas que estão no nível mais baixo da sociedade têm direito à saúde, transporte, educação e segurança e moradia. Então, se essas pessoas têm direito a isso, pouco importa para mim quem são os mais ricos. Eu quero saber como se porta a sociedade em relação às pessoas que mais precisam. Então, isso é uma questão importante. E acredito também que nós devemos defender a produção e a prestação de serviços. Porque sem isso, nunca vamos conseguir gerar os impostos necessários para que as pessoas mais humildes possam se preparar e também possam vir a contribuir com a sociedade. Essa é mais ou menos a minha visão. Essa visão, talvez de uma extrema-direita, que nós ouvimos ali, sobretudo na França, que nos assustou em determinado momento ali, com uma visão tanto quanto radical de direita. Pois é. Isso eu não vejo com bons olhos. Um amigo falou de Portugal e eu acompanhei de muito cuidado essas mudanças que teve, porque o Pedro Passos Coelho passou quase 40 dias como primeiro-ministro, teve uma moção de censura. Momento, né? Exatamente. E aí o PS voltou ao poder e agora a gente está com as presidenciais lá, que é uma coisa super curiosa. Eu sou, na verdade, professor, eu sou um advogado curioso em direito, eu não sou nada além disso, essa é a minha função. E lendo a Constituição Portuguesa, você vai ver os temas, quais são as competências da Presidência da República Portuguesa, é algo super interessante. Ele é um pouco juiz, ele é um pouco executivo, ele é um pouco legislativo, ele é um pouco Ministério Público, tudo dentro de uma mesma função. E
Se o PS ele deve continuar com essa coalizão que foi feita no poder, com o primeiro-ministro, e o nosso membro do PSD ficar, Marcelo Ribeiro de Souza, grande professor, inclusive acompanho a entrevista dele naquela sala bonita ali na cidade de Lisboa, onde ele foi entrevistado certa feita, agora já nas presidenciais, e eu vejo que seria talvez o que o povo português quer, porque no primeiro-ministro teve 40% dos votos, 39% dos votos Pedro Passo. Não é a metade, mas isoladamente ele era o maior. Então eu penso que Portugal vai buscar um equilíbrio, e espero, como apaixonado por aquele país, que dê tudo certo. Então, só lembrando, Portugal é um exemplo muito interessante, porque embora o PSD, um partido de direita, considerando o orçamento, tenha vencido as eleições e organizado um gabinete, Pedro Passos Coelho, quando você junta o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o PS, formaram uma maioria. É verdade. E aí derrubou o Cavaco Silva, que está saindo agora, presidente da República, desfez o governo do Passos Coelho. Isso, não é? E do Paulo Portas, do CDS-PP, e veio agora o governo do Antônio Costa, que está submetendo o orçamento à Comissão Europeia, não é? Nesse momento. Mas note, aí é que vem uma dúvida que eu te coloco também como curioso do direito. Eu estou aqui com os números mais recentes, fazendo uma comparação, lembrando da fonte. Trata dos estudos tributários da carga tributária no Brasil, análise por tributo e base de incidência do Ministério da Fazenda, Receita Federal e CETAD, Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros. Portanto, é uma fonte crível. Isso, perfeitamente. Note bem. E aí é muito comum se dizer que o Brasil tem uma carga tributária muito grande, a maior do mundo, e por outro lado não fornece serviços correlatos. Queria trabalhar com essa ideia geral. Acho que essa é uma ideia forte no Brasil. Pois bem, a média na OCDE, só para lembrar o que é a OCDE, não é? Dentro desse nosso esforço de internacionalização, a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que substituiu a OAS, Organização para a Cooperação Econômica, e a partir de 61 existe a OCDE, basicamente, mas não só, com países europeus. Mais de 35 estados vinculados à OCDE, mas também aqueles que estão quase vinculados. Pois bem, dentro dessa linha, a média da OCDE, da tributação da OCDE, é de 35,5% do PIB. No Brasil, a média é um pouco maior, 36%. Na média, por assim dizer. Sim, na geral. Agora, há uma característica, é isso que eu vou pedir para que você fale, é o seguinte: o Brasil tem dificuldade com a isonomia. Então, nós não somos iguais. Os hospitais não são todos iguais. Tem hospitais bons, hospitais ruins. As escolas não são todas iguais. As universidades não são todas iguais. Então, por que perante a tributação seríamos todos iguais? E aí, veja. Carga tributária sobre a renda, lucro e ganho de capital. A média da OCDE é 12,2. A média do Brasil, 6,4. Então, isso me chama muita atenção e tem a ver com um trabalho que nós estamos desenvolvendo com o professor Valci Garcem, da UNB. Perfeito. Não é? Eu já convidei o Gustavo, ele já aceitou participar do nosso grupo. Com muita alegria. E é o que eu falei para o Gustavo: nosso grupo tem uma característica fundamental, do contrário, não sobrevive, que é respeitar as opiniões diversas. Pois bem, então essa é a primeira provocação que eu te faço. Por que sobre a renda, lucro e ganho de capital, o Brasil tem uma tributação em torno de 6,4% e a média da OCDE em torno de 12,2%? Lembrando que nos Estados Unidos a média é de 11,6%. Por que a gente está tão abaixo em renda, lucro e ganho de capital? Essa é uma questão super interessante. Ao meu juízo, historicamente, o Brasil entendeu em tributar mais a circulação de mercadorias e serviços do que propriamente o ganho, o lucro, os dividendos. Talvez, e aí talvez seja tem uma grande chance de ser verdadeiro isso, que historicamente o poder econômico sempre teve uma influência muito grande sobre o poder político e, evidentemente, se tentou aí minimizar os ganhos das grandes empresas em detrimento, dos interesses talvez da maioria. Isso pode ser uma razão. Ao meu juízo, por outro lado, a tributação sobre das mercadorias e serviços, a forma que é feita no Brasil, ela traz uma injustiça tributária. Um quilo de feijão, vamos estabelecer uma hipótese bem modesta,
comprado por um sujeito humilde ou pelo dono de um grande banco, a carga tributária é a mesma, e o cidadão que, enfim, que seja mais humilde, percentualmente falando, aquela carga pesa para ele muito mais. E ao mesmo tempo parece que o Brasil não consegue sair dessa marra. Talvez por algumas razões. Por exemplo, o imposto sobre mercadorias e serviços está no ente público, no Estado e Distrito Federal. E a renda está na União. Então, como não existe uma única pessoa política que controla os dois tributos, por assim dizer, o Estado não vai abrir mão da carga tributária dele elevada, como Pernambuco aumentou, por exemplo, a alíquota de 17 para 18, que parece uma bobagem, mas não é. Uma alíquota de 17 para 18 não é simplesmente 1% a mais. Percentualmente falando, é um aumento expressivo. E, ao mesmo tempo, a União, ao meu juízo, até quebrando muitas vezes o Pacto Federativo, concentra a tributação em suas mãos e, de alguma forma, impede que os estados se desenvolvam. Essa questão, por exemplo, quando você diz que se desenvolve o imposto sobre a renda e a CSLL, por exemplo, que fica toda na mão da União, ou então ela repassa se quiser ou não para os estados, e o PIS e a COFINS, que também são tributos que incidem sobre receita, que ao meu juízo são tributos péssimos. Tributos sobre receita eu sou absolutamente contrário. Agora, tributo sobre o lucro, eu acho que a tributação sobre o lucro deveria ser muito maior. E o fenômeno, Gustavo, da pejotização da nossa sociedade, que hoje em dia, mesmo nós, um jogador de futebol, sim, ou um apresentador de um programa de televisão, você olha, você pensa que é uma pessoa física. Na verdade, é uma pessoa jurídica. É verdade. Será que isso não quebra? Porque a nossa Constituição, que é tantas vezes alterada, ela fala que o imposto sobre a renda deve atender a princípios, progressividade, universalidade. Então, a questão da universalidade da renda, será que a tributação sobre lucro presumido, ao invés do lucro real, de alguma maneira não fere o princípio da universalidade da renda que deveria ser tributária? Toda a renda deve ser tributária. Me deu a impressão, quando o governo federal tanto valoriza essa parte de lucro presumido, como, eu vou talvez exagerar, como se dissesse, não me dá trabalho. Certo. Ou seja, a contabilidade é a mais modesta possível, se estabelece um percentual. Se analisarmos sobre esse prisma, professor, nós estamos tratando de um imposto sobre receita, não é verdade? Um percentual da receita, independentemente da empresa ter dado lucro ou não. E se faz por ficção? Se faz por ficção, então ela pode ter tido um lucro muito maior, ela pode ter, por outro lado, ter dado prejuízo e o tributo se paga. Então, vejam quantos tributos nós podemos pagar com base em receita. Imposto sobre a renda, porque no caso do lucro presumido das empresas do Simples, assim o faz. CSLL, PIS, COFINS, né? E agora outros tributos também que incidem sobre uma receita oferida, qual é o caso do ICMS, que é o caso do IPI, e o próprio caso do ISS. Então, a tributação ela foi construída no Brasil, onde me parece que não se valorizou o que é o mais importante. Uma atividade empresarial, ela busca o lucro. Esse é o objetivo da atividade empresarial. E temos que defender isso. Porque se a pessoa não busca o lucro, ela não busca eficiência. Ela não busca eficiência. Pois não. Eu concordo, isso é correto. A atividade empresarial busca o lucro. E por isso deve ter o risco. Então, tanto digamos assim, quando uma pessoa age bem, porque é competente, porque é eficiente na sua profissão, com igualdade de oportunidades, não implica igualdade de resultados. Ela pode ter resultados melhores. Isso. E logo, se tem um lucro maior, ela tem direito a esse lucro maior. Por outro lado, se ela arrisca, se ela é ousada e não tem um resultado, esse risco deve cair por conta dela e não por conta do Estado. Falamos em Portugal há pouco. Acho que essa é a discussão que em Portugal está muito forte nesse momento em torno do Banif e do novo banco. Não é? Se o governo faz o socorro, e do não faz, BES, Banco Espírito Santo. E aí, o que fazer? Quer dizer, quando o governo colocou muito dinheiro no Banco Espírito Santo, colocou muito dinheiro no Banif. Verdade. E agora não deram certo esses bancos. E aí, quem vai ter o prejuízo? É o governo e são os correntistas ou o próprio banco? Essa é uma discussão forte que está na União Europeia. Para mim, sendo muito franco, se pensar de uma maneira de uma reconstrução tributária. Para o pessoal que não conhece como você Portugal, nós estamos falando de grandes bancos. Não, que fazem parte da reportagem quase que diária dos grandes jornais, dos grandes noticiários de Portugal. Eu entendo que a carga tributária, nossa, em relação ao lucro oferido, ela é pequena. Eu não acho ela nada de extraordinário. O problema não é esse. O problema é quando você soma PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS,
contribuições previdenciárias, as taxas diversas. Quando você soma esses dois universos, aí a carga tributária brasileira é uma carga tributária, eu diria, dentro da média dos grandes países. Eu não digo que a carga tributária brasileira, porque muitas vezes as pessoas querem passar informações verídicas para torná-las verdade, para ganhar algum tipo de ganho. Dizer a maior carga tributária do mundo, isso não é verdade. Nem é a primeira, nem a segunda, nem é a terceira, né? Agora, é uma carga tributária importante, ela gera alguns setores beneficiados em detrimento de outros que sofrem mais, e eu diria, quem sofre muito é a população mais humilde. Entre aspas, eu vou usar um aspas bem grande aqui, se engana a população mais humilde, entendendo que não se paga imposto de renda como se não se pagasse imposto, é quem mais paga. 70% da carga tributária brasileira é de imposto indireto. Então, o sujeito que entende que não paga, tem uma isenção de IPTU porque o imóvel dele é pequeno. Fiquemos com o PIS, a COFINS, a CSLL e tal. Ou de outra maneira, sim, a questão previdenciária no Brasil. Perfeito. Eu também tenho aqui alguns dados com relação à contribuição sobre folha de salário, incluindo previdência. Uhum. A média na OCDE é em torno de 9,8%. No Brasil, está em torno de 9,2%. Lembrando, por exemplo, que nos Estados Unidos, é bom que se diga, 5,4%. Então, na Europa, existem contribuições previdenciárias maiores do que no Brasil e bem maiores do que nos Estados Unidos. E essa é uma discussão central na Europa. Ou seja, quem deve receber aposentadoria. Não é? Acho que na Grécia isso ficou muito claro, não é? Porque no sistema europeu nós temos uma carga previdenciária com folha de salário maior do que no Brasil, embora bem menor do que nos Estados Unidos. E aí, aquela ideia de que a saúde pública, será que o Estado deve realmente, sim, porque para quem não sabe, Seguridade Social é saúde pública, previdência, portanto, a aposentadoria e assistência social para aquelas pessoas que estão abaixo de um quarto, mais ou menos isso, abaixo de um quarto salário mínimo renda mensal per capita. E aí o Estado brasileiro deveria abrir mão dessas pessoas, como a China, por exemplo, o faz, não tem um sistema de saúde pública. Aquela questão inicial, lembra? Devemos pagar por um sistema de saúde, de previdência, de assistência ou não devemos? Olha, eu me lembro uma vez do professor Souto Borges, nosso querido amigo, ele certa vez foi um médico, e o médico disse a ele assim: professor, na sua Constituição diz que há direito à saúde, como se a Constituição fosse só do professor e não fosse de todos nós. E aí a questão é, o direito à saúde de maneira universal que o Brasil propõe, sob a perspectiva realista, ele é impossível de se fazer, né? Não há orçamento para tanto, tá? Não há como fazer isso, não há como mantermos, infelizmente, todos os hospitais do Brasil no nível que gostaríamos. Então, um pouco a solução seria o que alguns propõem, que seria acabar com a saúde pública. Ou seja, também isso aí é uma coisa, né, enfim, por hipótese alguma, aceitável. Até porque, como se diz, é melhor ter uma saúde com problemas do que ter a não saúde, a ausência do sistema de saúde. E aí a gente tem que também pensar que nós temos que evoluir muito no combate à corrupção, né? Isso é uma coisa que eu acho que a sociedade quer uma resposta firme no Estado. Eu queria falar sobre corrupção, sim, mas eu queria lembrar, por exemplo, agora, dentro da nossa inserção internacional, a história do doutorado, perfeito, de um rapaz de 28 anos, você deve ter acompanhado isso, num período de feriado, agora em Portugal, ele teve um AVC, mas foi no interior, não foi em Lisboa. E aí, quando ele foi, já depois de algum tempo, transferido para Lisboa, ele não encontrou médico. Por quê? Porque a Bruxelas, a Comissão Europeia, faz exigências orçamentárias, no caso a Passos Coelho, não é? A Portugal e a França, enfim. E aí houve redução de verbas para a saúde. Nossa. E com essa redução de verbas para a saúde, a oposição falava, o PS falava, sim, o Partido Socialista falava, olha, pode acontecer um acidente grave. E aí, quando o rapaz precisou de um atendimento, morreu. Aí o professor Marcelo Rebelo de Souza, do PSD, do mesmo partido, embora esteja um pouco distante, mas do mesmo partido, do governo da época, do Passos Coelho, foi fazer uma visita a esse hospital de Portugal. E foi muito criticado, dizendo, olha, mas agora já morreu. Então seria um dividendo político. Por outro lado, ele diz, não, estou chamando a atenção para um fato importante, essa quebra de braço.
orçamento, dentro do orçamento. Não é? Será que no Brasil nós estamos muito distantes? Você como professor de direito tributário, a minha impressão, e por isso eu te chamei aqui, porque eu sei que você é uma pessoa muito querida entre os alunos. Muito obrigado. Não é? A minha impressão é que se a graduação não estiver muito coordenada com mestrado e doutorado, o aluno não tem interesse de estudar financeiro, de estudar tributário. Isso aí é uma grande verdade. Olha, eu voltando apenas um pouquinho nessa questão do Estado Social Europeu, creio que alguns colegas espanhóis me dizem o seguinte, que um jovem desempregado espanhol, ele recebe uma ajuda praticamente muito semelhante ao que ele receberia se trabalhasse, bem com base no salário mínimo. E aí você tem um país que oferece uma saúde de qualidade muito melhor que a nossa, uma segurança em geral muito boa, né? Transportes muito bom, educação muito boa. Então será que a gente de alguma forma estaria desestimulando as pessoas a produzir? Isso na Europa é um debate importante, sobretudo na França, na Espanha, onde você já chegou a um nível de conforto social que as pessoas em tese perderam uma coisa importante, que é o ímpeto de produzir para o país. Só lembrando que na Espanha a contribuição para a Previdência via folha de salário está girando em torno de 11,8%, acima da média de 9,8% da OCDE e bem acima da média de 9% no Brasil. A Espanha passou talvez há uns 5, 6 anos, um pouco nós estamos passando agora, né? A Espanha chegou até aquele momento que achou que iria se tornar um novo dos Estados Unidos ou algo do tipo, ou seja, se gastou muito mais do que devia. Eu vou dar um exemplo pequeno que demonstra isso. Se você for no aeroporto de Santiago de Compostela, que é uma cidade que você estudou lá. Estudei em Santiago. Né? Fala um pouquinho aí. Olha, a cidade ela deve ser 10% do tamanho de Recife, ou menor que isso, e ela tem um aeroporto maior que o nosso. Certo. Então tem uma coisa desproporcional ali. Então se começou a se gastar muito na Espanha. E o sentimento que eu tenho que o cidadão europeu como um todo, ele na média, e eu estou falando aqui na média, evidentemente que isso aí existe casos e casos, se acomodou com o viver na Europa e viver bem na Europa. Certo. Porque o mínimo se tem, a vida é muito boa e isso alguém paga a conta, né? Então eu acho que isso é uma preocupação que nós temos também com o Brasil, porque apesar de entender, por exemplo, que nós devemos estimular que as pessoas que estejam na base da sociedade tenham ascensão, e eu acho que o Bolsa Família é algo importante nesse sentido, mas a gente não pode estimular que as pessoas deixem de produzir. Produzir não é necessariamente ser um empresário, mas sujeito que queira estudar, que queira, por exemplo, fazer um bom concurso público, ou que queira ser um gerente de um banco, ou que queira trabalhar numa fábrica, nós temos que trabalhar isso. E eu imagino que o desafio europeu é no sentido de permitir que as pessoas voltem a produzir, sabendo que a população lá está envelhecendo, ou seja, como as pessoas têm boa saúde, vivem mais. Então, a tendência da previdenciária lá é chegar ao colapso também, como no Brasil chegará. Se não já chegou, na verdade. Mas é aí essa. eles estão, veja se concordam, trazendo até um pouco para o futebol. Sim. Mascherano foi condenado, chama fraude fiscal, é público, né? Uhum. Messi tem processo, Neymar tem processo. Quer dizer, eu tenho notado que na Europa está havendo um certo aperto no que diz respeito à corrupção. Em Portugal, agora, no debate que ocorreu anteontem, não é? Um dos candidatos colocou a corrupção no centro das questões e foi até além, foi duro, quando ele disse, olha, a maior parte da sociedade pode não ser corrupta, mas a parte da sociedade que é corrupta manda na parte da sociedade que não é corrupta. Foi muito crítico, né? Foi muito crítico. E num debate nacional presidencial. Então a corrupção está sendo discutida na Europa. E aí, é um caminho para tentar promover a isonomia? O que é que tu achas? Olha, vamos pensar que dentro da nossa realidade, eu sempre penso o seguinte, nós sempre temos uma ideia da evolução, né? O Brasil hoje tem problemas? Tem, mas é um país melhor do que há 20 anos? Certamente é. É melhor do que há 40 anos? Ele é certamente um país mais justo hoje, mais igual hoje do que era há 20, do que era há 40 anos. Meio ou mal, com todos os percalços que temos, e não são poucos, nós conseguimos chegar estamos seguindo nesse caminho. Imagine, meu caro professor, se tivesse níveis de corrupção aceitáveis. Porque também
querer entender que a ideia da corrupção zero é um ufanismo, não é uma coisa que não vamos perder tempo com isso. Vamos pensar. Como nós temos limite de tempo aqui por módulo, Perfeito. eu vou lançar uma provocação para o próximo Pois não. módulo. A população brasileira, ela não se importa muito com a corrupção. Ela não tem uma reação à corrupção. Se ela tiver o futebol, se ela tiver a alimentação, isso basta. Se tiver o carnaval bem legal, então ela não tem uma preocupação com a corrupção. É possível mudar. No próximo bloco a gente continua falando sobre esse tema.